Bem, então vamos ver aqui algumas lições espirituais que nós podemos extrair para a nossa vida, né? O valor espiritual dessa epístola. Nós vemos aqui na figura, né, da relação entre Filemão, Onésimo e Paulo, e a situação em que Onésimo se encontrou e depois se encontrou posteriormente, antes de estar com Paulo, depois que se encontrou com Paulo e agora retornando para casa. Isso tipifica, meus irmãos, a nossa situação espiritual para com Deus no plano da salvação. Se não, vejamos, Onésimo, ao sair de casa, ao deixar o seu amo para trás, ao se afastar dele, simboliza o homem que um dia se afastou de Deus. Mas, assim como Paulo encontrou Onésimo, Jesus, o bom pastor, também encontrou a ovelha que se perdeu. Do mesmo modo, como Paulo intercedeu em favor de Onésimo a Filemão, o nosso Senhor Jesus também intercedeu por nós, também intercede por nós. A Bíblia nos fala que ele é o nosso mediador, né? É o mediador entre Deus e os homens, né? E ele intercede por nós. Nós vemos ainda lá em João capítulo 17, na oração sacerdotal, quando Jesus, o sumo sacerdote por excelência, ele está intercedendo pelos seus discípulos e por todos nós. Quando Paulo, né, ele se identifica, né, a maneira como Paulo se identifica com o escravo, a maneira como Paulo sente a dor daquele escravo, se compadece por ele naquela situação. Da mesma forma, Jesus se identificou conosco na sua encarnação e na sua humanidade, quando ele se humilhou, né? A Bíblia fala que ele se humilhou a si mesmo, deixando de lado, né, a sua posição por um tempo na condição de Deus, né, da sua divindade, toda a sua glória, né, não deixando de ser Deus, mas abrindo mão dos privilégios, né, da divindade ali, para se tornar um homem como nós, né? É o mistério da encarnação, é de Deus se identificando com o homem na sua natureza humana, sentindo a dor do homem, sentindo os pesares do homem. A Bíblia fala que Jesus em tudo foi tentado, né? Embora nunca tenha pecado. É a identificação de Jesus para com o homem pecador. Depois nós temos a sua oferta de pagar a dívida, quando Paulo se oferece para pagar a dívida a Filemão, caso Onésimo tenha lhe dado algum prejuízo. Da mesma forma, é claro que ele deu o prejuízo, é claro que ele estava com uma grande dívida para com Filemão, mas Onésimo não tinha como pagar aquela dívida. Da mesma forma, o homem pecador, que quando no seu pecado, no seu estado de pecado, depravado, morto espiritualmente, condenado, a Bíblia fala que ele traz sobre si uma condenação, né? Mas a Bíblia também nos diz que Jesus morreu na cruz por causa dos nossos pecados, pelos nossos pecados, e lá na cruz Jesus pagou a nossa dívida, a dívida que nos era contrária, a cédula que nos era contrária, como Paulo diz aos Colossenses. A Bíblia fala que Jesus rasgou aquela cédula, cravando-a na cruz, e com aquele pagamento de remissão, de redenção, nós fomos então tornados livres. E é interessante que a dívida que Paulo se propõe a pagar, Paulo pagaria diretamente a Filemão. Da mesma forma, Jesus pagou diretamente ao Pai, né? A dívida que pesava contra nós. Tudo está pago, tudo está consumado. Nós estamos livres novamente em nome de Jesus e para a glória de Deus. Depois nós temos a recepção de Onésimo por Filemão por conta de Paulo. Da mesma forma que Filemão recebeu Onésimo de volta no seu convívio, foi reconciliado com Filemão novamente, né? Onésimo foi reconciliado com Filemão. Do mesmo modo, nós que estávamos em inimizade contra Deus, pela morte de Cristo, pelo sangue de Cristo, nós fomos
trazidos a uma vida de paz, fomos reconciliados com Deus e agora nós temos paz com Deus novamente. E, por último, nós temos a restauração do escravo ao favor do seu amo. Da mesma forma, né, nós também recebemos uma nova vida em Cristo. Veja que Onésimo está voltando para casa, não na condição de escravo, não para ser subjugado por Filemão, mas para viver no mesmo espírito, para viver em paz, para ter a mesma esperança, viver debaixo da mesma fé, na mesma esperança, tendo comunhão, porque agora ele é uma nova pessoa, ele é um novo cidadão. Aquele que outrora era inútil para Filemão, agora Paulo diz que ele será muito útil. Da mesma forma, o Evangelho, quando nos alcançou, a graça de Deus, quando nos alcançou, nós que éramos inúteis numa vida do pecado, fomos alcançados por Deus, transformados pelo Espírito Santo de Deus, tornados em novas criaturas. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Nós somos o Onésimo que volta para casa. Nós somos o Onésimo que volta para os braços do Pai, para vivermos em comunhão plena com Deus. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eis que tudo se fez novo. São essas as lições maravilhosas que nós aprendemos nesta carta de Paulo a Filemão, contendo apenas 25 versículos, mas com uma lição espiritual extraordinária para o nosso viver cristão. Falarei ainda um pouco sobre a ênfase apologética dessa epístola. Alguns têm acusado o cristianismo de ser conivente, né, com a situação de escravidão prevalecente no sistema romano. Isso porque não há na Bíblia, aparentemente, qualquer contestação quanto à condição do escravo. Mas é justamente o contrário, porque o cristianismo, meus irmãos, nivelou, né, senhor e escravo em posição de igualdade diante de Deus, o que é bem demonstrado nesta carta. A Bíblia nos diz claramente que agora em Cristo não há separação, não há diferença de valor entre macho e fêmea, entre escravo e senhor, entre judeu e grego. Somos todos iguais, nivelados pela graça de Deus para vivermos em paz com Deus. O apóstolo Paulo faz questão de lembrar a Filemão que ele e Onésimo agora eram irmãos, né? Embora Filemão fosse ainda o seu senhor, ele estaria vivendo na casa de Filemão, sendo um funcionário de Filemão, mas acima de tudo eles eram irmãos em Cristo. E esse detalhe colocava o relacionamento entre os dois em outro foco, bem diferente daquele usual na época. Pois no versículo 21 é fácil entender que o apóstolo estava incentivando Filemão a alforriar Onésimo, né? Embora ele não peça isso, mas ele deixa bem claro para que isso venha a acontecer. Aqui no versículo 21, Paulo fala para Onésimo: certo como estou da sua obediência, eu escrevo a você, sabendo que fará mais do que eu estou pedindo. Isso aqui abre para nós a possibilidade de que Paulo estivesse acreditando, sim, que Filemão pudesse dar liberdade plena para Onésimo. Era o mais que ele estava pedindo a Filemão nesta carta. Diz a tradição que Filemão assim procedeu. Interessante isso, né? Embora não esteja na Bíblia, mas existe uma informação na tradição cristã que Filemão assim procedeu e Onésimo se tornou bispo de Colossos. Com o passar do tempo, foi justamente, né, o cristianismo o fator que pôs fim ao sistema escravista vigente no Império. Então, você observe que há uma tradição, há uma linha de pensamento, há uma história contada que Filemão cumpriu sim com isso, e Onésimo não apenas foi liberto da escravidão completamente, mas se tornou bispo de uma igreja. Olha só, é o poder do Evangelho. E esse mesmo Evangelho, esse mesmo cristianismo, depois vai trabalhar, vai atuar para pôr um fim definitivamente
definitivo, né? O fim definitivo no sistema escravista vigente no império daquela época. Por último, temos aqui o conteúdo da epístola, é uma síntese, né, do que vai acontecer na epístola. Isso que você vai ficar isso aqui vai ficar bem memorizado. No versículo 1 a 3, nós temos a saudação introdutória, e depois dessa saudação, Paulo dá graças pelo amor e fé de Filemão, reconhecendo seu caráter cristão em serviço para o Senhor. O corpo da carta, né, é um rogo, um pedido por Onésimo, o escravo fugitivo de Filemão. Este pedido é um pedido, não uma ordem. Esse rogo, né, essa súplica é um pedido e não uma ordem. Paulo não está ordenando, Paulo está pedindo. Embora Paulo tivesse esse direito de ordenar porque ele era um apóstolo. Paulo, então, explica seus motivos em suas relações com Onésimo e Filemão, declarando que aceitará a responsabilidade por qualquer coisa que Onésimo deva a Filemão. Depois de um pedido por consideração pessoal, Paulo indica que ele tem confiança na obediência de Filemão e que irá visitá-lo por causa da confiança mútua. Depois das saudações de amigos de Filemão, Paulo então pronuncia uma bênção e se despede de Filemão, certo de que o seu pedido será atendido, né? Bem, essa então é a nossa pequena grande epístola de Filemão. Nós temos aqui um esboço, vou estar passando para vocês, né? Que vocês poderão estar aproveitando para desenvolver um estudo, uma palestra, uma pregação, sem nenhum problema. A gente aprende para isso mesmo, para compartilhar o que nós aprendemos. Mas eu espero que esta primeira aula tenha servido de uma oportunidade maravilhosa para o seu conhecimento, para o seu crescimento na palavra do Senhor, ok? Então, são esses os nossos momentos aqui das videoaulas. E reitero, né, espero que tenha sido bom esse momento que passamos juntos aqui nessa primeira semana. E eu vou estar também enviando agora uma atividade para vocês, tá bom? Uma atividade baseada, essa atividade vai estar baseada nesse material que eu vou passar para vocês e também no livro que vocês têm em mãos, Explorando as Escrituras. Então abre lá na página que aborda Colossenses e Filemão e vocês terão ali alguma informação que vai ser útil para fazerem, né, as atividades. É claro que alguma coisa ali você vai ter que pesquisar na internet, pesquisar num bom dicionário bíblico, numa bíblia de estudo e respondendo esse questionário e me entregando no máximo até a próxima segunda-feira, porque segunda-feira que vem estaremos estudando as duas cartas de Paulo aos Tessalonicenses, ok? Então, fica aqui a nossa palavra de gratidão a Deus pela vida de cada irmão. Qualquer dúvida, entre em contato no meu privado, tá bom? Pode mandar as perguntas, pode. É até bom que seja feito assim, né? Eu torço para que isso aconteça, para que haja uma inquietação por parte de vocês, para participarem da aula, para interagirem, para perguntarem. Eu estou pronto aqui para ajudá-los, tá bom? Para o cumprimento desta disciplina. Só peço que as perguntas sejam enviadas para o meu privado, para não gerar ali uma zona de conflito, né? no grupo, né? Em troca de informações, de perguntas, a gente acaba respondendo uma pergunta e o outro pensa que é a pergunta dele. Então, mande a pergunta, a dúvida que você tiver sobre o trabalho que nós vamos passar para vocês, a atividade, e eu estarei pronto para atendê-los. Eu vou fazer uma oração nesse momento e encerrando então a nossa aula. Senhor amado, te adoramos e bendizemos o teu nome por esse momento que temos passado aqui, ó Deus, na transmissão desta aula. Te peço que o teu Espírito Santo, ó Deus, que em nós habita, esteja falando e ministrando a cada aluno para que eles possam, Senhor, ao assistirem essas aulas, ao lerem a apostila, o livro, absorver o conhecimento proposto desta matéria. Em nome de Jesus, a oração que eu te faço. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos.